De turma, aqui é a professora Marcela Nani. Hoje nós vamos tratar sobre a disciplina de Educação Profissional do nível médio e abordaremos sobre o TCC que eu defendi em 2012, da especialização em Educação Profissional, com o tema Os Novos Desafios do Mundo do Trabalho e as Repercussões na Educação Profissional. Na introdução do meu trabalho, eu abordei o seguinte, que as novas tendências, eu falei sobre as novas tendências que o mercado do trabalho tem sofrido, com isso afetando as expectativas dos seus clientes, onde com toda essa aceleração tecnológica há uma grande busca por qualidade, e aí isso tem propiciado uma grande concorrência entre as organizações. Então, com esse perfil alterado do cliente, ele está muito mais exigente. Então, ele cobra muito das empresas que elas atendam às suas expectativas. E eles também sabem, dos direitos que possuem. Bom, e aí a organização, por sua vez, ela tende a atender, a tentar pelo menos atender essas expectativas, até para que ela consiga alcançar topo na concorrência. E aí, a grande pergunta, como atender essas necessidades dos clientes? Basta ter qualidade nos produtos? Como tornar a organização mais competitiva para que ela possa ter o prestígio dos clientes? E aí a gente precisa pensar, que as empresas elas são compostas por pessoas, tá? E o sucesso organizacional vai depender exatamente desse pessoal que faz parte da equipe organizacional. Então, as empresas começaram a se despertar para essa relação de parceria entre as equipes, entre os colaboradores, e que isso é imprescindível. Exatamente, porque são elas que metem a mão na massa, são elas que fazem a coisa acontecer. Então, é muito importante que o funcionário esteja satisfeito, para que ele consiga transferir essa satisfação para o seu cliente. Só que muitas vezes a mentalidade das empresas não caminham nesse rumo que está sendo colocado aqui. Por isso que é muito importante, o estudo, a qualificação, o aperfeiçoamento dos profissionais, para que as empresas também cresçam com as contribuições que os profissionais estudantes que estão estudando ou que já estudaram possam agregar ao negócio. Então, emerge aí, então, a necessidade de desenvolver competências e absorver profissionais capazes, competentes, de agregar grande valor às organizações, para que elas aumentem a competitividade, para que elas consigam alcançar, os anseios dos clientes, que vão garantir aí o sucesso do negócio. Então, gente, a qualidade no atendimento é um diferencial, E isso também envolve a questão da competência comportamental. Vamos entender por quê. As pessoas são responsáveis por tornar a organização bem-sucedida e para alcançar esse patamar é preciso contar com os colaboradores, que eles têm um potencial competitivo. Então, assim, se a empresa quer ser bem-sucedida, os seus colaboradores precisam ter competências, desenvolvidas para alcançar esse nível. E isso vai garantir o êxito organizacional. Então, a necessidade, por isso, se tem aí os processos seletivos para que se verifiquem nos profissionais que vão fazer parte da equipe se eles estão capacitados, se eles possuem, as características necessárias para poder agregar ao negócio, se eles estão alinhados as necessidades daquele negócio, se eles possuem as características para poder exercer aquela determinada função. Por isso que os processos seletivos existem, para verificar exatamente essa coerência do trabalhador com aquilo que a empresa anseia. Isso, Então, vamos sempre estar buscando profissionais qualificados e capacitados. E por que a educação profissional precisa saber disso? Porque nós vimos que a educação profissional ela tende a preparar profissionais para atender a demanda do mercado de trabalho. Então, o profissional que vai preparar esses futuros trabalhadores precisa atentar a todas essas informações que estão sendo tratadas aqui na introdução desse trabalho que eu elaborei de conclusão de curso. O aumento considerável do número de brasileiros que buscam a educação profissional
tem assinalado a valorização do mercado de trabalho nas áreas técnicas, com a abertura de inúmeras vagas, né? A gente sabe que estamos vivendo um momento pandêmico, mas ainda assim o mercado de trabalho para as áreas técnicas ainda tem uma valorização muito grande, né? A gente está vendo aí a expansão do Porto do Açu e o crescimento cada vez maior e a qualificação sempre para poder atender essas demandas vai existir. Bom, então também ressaltei aqui, né, que existem algumas flutuações no mercado de trabalho e que contemplam algumas áreas profissionais, mas que tem algumas áreas que são imprescindíveis para atender as necessidades do mercado atual. Tá? E aí existem vários empreendimentos que são desenvolvidos para que absorva profissionais. Então, assim, uma coisa importantíssima que eu quero tratar com vocês é a seguinte, que eu coloquei aqui, né? Que as oportunidades requerem profissionais que tenham conhecimento, eles precisam conhecer sobre o assunto, né? As empresas exigem um prévio conhecimento sobre a área que a pessoa vai atuar, a não sei que ela não esteja exigindo, mas a maioria exige. Exige experiência, né? Pela lei são 6 meses exigidos, mas nem toda empresa acaba seguindo essa orientação. E principalmente que elas saibam trabalhar em equipe. E aí, né, entram as dinâmicas de grupo para poder verificar se realmente esse trabalhador está preparado para atuar nessa área em que ele não vai ser só técnico, a questão técnica, ele precisa também da relação interpessoal, né, com a sua equipe. Isso é muito valorizado hoje nos processos seletivos, por isso é muito importante verificar se o profissional tem essa capacidade interpessoal, essa habilidade de lidar com pessoas. E que ele também, né, tenha curso técnico, que ele é o profissionalizante. Logo, então, o governo e as próprias empresas carentes de profissionais, eles começam a investir em cursos gratuitos. Por isso que a gente vê, né, muitas vezes, empresas patrocinando cursos, como várias empresas já patrocinaram, empresas do Porto do Açu já patrocinaram vários cursos, incrementaram vários cursos, vamos abrir um curso tal assim, eu vou patrocinar, eu vou dar equipamento, vou fazer isso, e fazem parcerias com as instituições de ensino, porque elas querem absorver esses profissionais. Elas têm essa demanda, elas querem absorver esse profissional. É bem bacana essas parcerias quando elas acontecem, né? Porque aí valoriza a população, os estudantes da nossa região. Bom, então continuando aqui, né? E o que irá fazer a diferença, além do que o próprio candidato poderá oferecer em termos de características comportamentais, será a nível de educação profissional, como ele construiu as aprendizagens necessárias para enfrentar o mercado de trabalho. Como que ele construiu essa aprendizagem? Né? Como que ele está externalizando aquilo que ele aprendeu? Né? Isso é muito importante, o como. Então, não basta eu ter habilidades técnicas, se as minhas habilidades comportamentais, que vão exatamente... vai ser a hora quando eu vou demonstrar aquilo que eu aprendi, vai aparecer. De que forma? Né? Como que eu vou externalizar aquilo que eu tenho de conhecimento? Porque isso vai demandar a questão da relação interpessoal, a comunicação, né? Vários aspectos vão borbulhar nesse momento falando sobre a minha competência ou não comportamental. E aí eu vim falando o que vai acontecer durante os capítulos, enfim. E aí eu vim entrando aí numa fundamentação teórica, né? Que o ser humano ele busca por mudanças, e aí surge o processo de inovação econômica, social, cultural, política, que vai redimensionar as formas de trabalho, que vão eliminar profissões, que vão incrementar outras, a gente falou sobre isso. Isso vai redefinir o perfil dos trabalhadores, né? E vão exigir vai acarretar com novas exigências, com novas competências, e a gente está sempre acompanhando muita mudança no mercado de trabalho para poder atender essas demandas.
Um novo perfil dos trabalhadores envolve competências como habilidade para enfrentar, agilidade para enfrentar o ritmo acelerado das mudanças. As pessoas precisam, ainda mais hoje, né? Todo mundo teve que se ver obrigado a aprender sobre a tecnologia. E a gente agora não imagina viver sem todo esse aparato, porque foi através dele que nós conseguimos enfrentar esse distanciamento. Enfim, né? Características como dinamismo, flexibilidade, resiliência, são características que o mercado hoje tem exigido dos profissionais e que o professor que vai atuar com essa preparação desse curso profissional, desse curso técnico, profissionalizante, precisa conhecer, né? Uma boa comunicação, a capacidade empreendedora, a liderança, a responsabilidade, inteligência emocional, que é você ter equilíbrio para lidar com as emoções. Então, assim, né, essas inovações visam melhorar cada vez mais as práticas organizacionais, fazendo com que ela tenha excelência e destaque na competitividade com os concorrentes. E aí isso também vai favorecer o quê? Uma melhoria de relação entre o homem e o seu trabalho. Essa tendência, gente, vai buscar a valorização das pessoas no trabalho. Tá? Por que eu tô falando isso? As inovações no âmbito do trabalho, elas visam melhorar cada vez mais as práticas organizacionais. Então, tem se proposto, né, melhorar as condições do ambiente de trabalho, melhorar as condições das relações do trabalho. Ainda que teoricamente, né, falando, isso não está 100% utilizado na prática. Por quê? Porque as pessoas não estão se qualificando, as pessoas não estão estudando para poder agregar isso ao negócio. E aí o negócio fica enferrujado. Mas aí nós estamos falando de grandes empresas, empresas que contam com profissionais atualizados, profissionais que estão querendo realmente alcançar um diferencial competitivo, né? Por isso ele vai começar a investir na melhoria entre o homem e o seu trabalho, buscando a valorização, tendo qualidade de vida no trabalho, buscando incentivar as relações interpessoais, propondo treinamentos, investindo nesse profissional para que ele consiga oferecer o melhor de si, né, naquele ambiente organizacional. Isso acaba valorizando esse profissional, né, e ele acaba ficando com esse treinamento para a vida dele, né? E aí vale lembrar, né, no meu texto eu coloco isso, que é notório que o trabalhador valorizado, satisfeito, ele produz mais. Né? E isso vai interferir no resultado, nas entregas profissionais que serão feitas. As pessoas os trabalhadores vão produzir e automaticamente a empresa vai alcançar o êxito que ela tanto almeja. Tem até um exemplo, né, de um empresário que não tinha um menor estudo, mas a sensibilidade dele era tão grande que ele simplesmente resolveu comprar uma casa em Guarapari. Ele tinha um pequeno negócio, mas estava bem sucedido naquele negócio, aqui em Campos. E ele resolveu fazer o quê? Ele resolveu oferecer para toda a sua equipe de funcionários, porque ele era um gestor muito participativo, alegre, amigo da sua equipe, e ele oferecia para que esses funcionários o ano inteiro pudessem se revezar para passar os finais de semana na praia, na casa que ele havia adquirido. Era uma forma dele até economizar, no sentido de ter sempre gente lá, né, nesse ambiente, nessa casa, nessa residência. E também de prestigiar os seus funcionários, uma recompensa, um reconhecimento, porque pensa num retorno positivo em termos de produtividade, em termos de bons relacionamentos interpessoais, em termos de valorização do negócio e das pessoas. Então isso fez toda a diferença para aquele negócio, né? Então pessoas que estão com essa mentalidade aberta, né, para valorizar o trabalhador, isso é muito importante. E o trabalhador, ainda que não encontre esse ambiente
propício para que isso aconteça, mas que ele comece a se valorizar, que ele comece a entender que essa é uma real necessidade no mercado de trabalho e que ele demonstre essas competências para que ele impacte aquele ambiente organizacional com aquilo que ele tem, tá? Ainda que essa empresa não possua essas exigências que o mercado atual está solicitando dos trabalhadores. Por isso que eu estou ressaltando isso para vocês, que o mercado hoje está muito competitivo e ele solicita isso dos profissionais. Então, um profissional que vai preparar profissionais para atuarem no mercado de trabalho, que não estiverem linkados com essa realidade, com essa demanda, não vão conseguir falar a linguagem real que o mercado está exigindo. Então, profissional, o trabalhador valorizado, né, o trabalhador satisfeito, ele vai interferir de forma positiva no clima organizacional. O que é o clima organizacional? É a forma como as pessoas enxergam o negócio, aquela empresa. E a forma como o funcionário enxerga aquela empresa vai fazer toda a diferença. Se ele enxerga aquela empresa como exploradora, se ele enxerga aquela empresa como uma empresa ruim de se trabalhar, ele não vai oferecer o seu melhor de forma alguma. Então, gente, a nova lógica, né, é entender que a organização é composta por seres vivos e que essas pessoas representam um diferencial competitivo das organizações e, por isso, devem ser consideradas como parceiras. Parceiras. Em sala de aula, que é o laboratório, né, eu costumo dizer que a educação profissional é um laboratório. A gente precisa tornar esse ambiente muito semelhante. As relações estabelecidas ali precisam propiciar que esse aluno já comece a entender como que funciona o mercado de trabalho. Por isso, muitas atividades práticas, muitas coisas precisam acontecer nesse ambiente para que o aluno comece a praticar desde já. Principalmente a relação com os colegas. E que nós não somos meros recursos humanos. Os trabalhadores não são meros recursos humanos como se via no passado, né? Essa era uma visão antiga, arcaica, né? Que ele era só mais um, ou ele poderia ser facilmente substituído por outro que necessitava tanto daquela vaga. E aí a gente tem, né, mudanças que ocorreram na lei das diretrizes e bases, né? Que prevê uma articulação entre a população, a formulação curricular e um novo sentido do trabalho, num contexto mais globalizado, né, que a pessoa possa desenvolver seus valores e competências, a integração do projeto da sociedade, preparação e orientação básica para a integração do mundo do trabalho, enfim, desenvolvimento de competências. Tá aí, desenvolvimento de competências. Então, o curso precisa abarcar, né, essas questões. Deixa eu ver mais aqui que eu quero falar para vocês. Tá, tem toda uma trajetória aqui histórica da educação profissional, que a gente também já falou sobre isso. O Sistema S, como que ele se formou. Enfim. Aqui tem um autor que diz que é preciso, né, Perrenot, que é preciso, portanto, avaliar seriamente as competências. Mas isso não pode ser feito com testes, com lápis e papel. É fundamental lançar mão de tarefas contextualizadas. O professor precisa usar recursos, cases, né, dinâmicas, propostas pedagógicas variadas, atividades colaborativas entre os pares, vivências profissionais, para que esse estudante sinta como será, ele tem um recorte, né, uma visão de como será esse mercado de trabalho. Só teoria? Não, tem que ser teoria e prática, mesclar tudo isso para que esse conhecimento seja um conhecimento diferenciado e eficaz para a prática do cotidiano profissional. Né? Por isso que a avaliação permite um diagnóstico de como está o aluno e o professor no desenvolvimento das competências, uma vez que os resultados servirão para propor mudanças, né? Melhorias, recompensar novas propostas. E a avaliação, gente, não é só aquela coisa tradicional, não, de escrever, não, né?
Pode ser atividades práticas, pode ser situações muito semelhantes com a qual ele enfrentaria no dia a dia do trabalho. Por isso, o professor que atua na educação profissional precisa ter muita noção de que área é aquela, o que realmente vai ser vivenciado naquele cotidiano daquela realidade profissional. Se ele não sabe, ele vai estudar, ele vai procurar, ele vai fazer networking, né, ter contato com outras pessoas que estão inseridas na área para que ele possa, então, fazer essa conexão com o mercado de trabalho. Tá? Enfim, o autor ressalta ainda, esse mesmo Perrineau, que o objetivo da escola não deve ser de passar conteúdo, só ficar passando conteúdo, mas preparar todos para a vida em uma sociedade moderna. Né? Sendo assim, menciona que cabe ao professor assumir uma postura observadora, reflexiva, inovadora, se colocar no lugar dos alunos, para aprender com os outros, com as experiências dos alunos também. Os alunos muitas vezes trazem contribuições imprescindíveis, muitos já estão atuando na área. Então vamos aproveitar, né, aquilo que o aluno está trazendo para poder agregar a nossa aula. Então, gente, aqui, depois no capítulo 2, eu coloquei algumas lições da experiência vivida, né, no curso profissionalizante que eu estava atuando na ocasião. E aqui eu coloquei algumas situações de aprendizagem. Qual a situação eu coloquei aqui? Alguns alunos, alguns participantes, são os alunos, né, serão motivados a colaborar voluntariamente com uma dinamização. Dinâmica é essencial, aplicar dinâmicas. Principalmente professores de matérias que não são tão específicas. Eu creio que vocês, os pedagogos que vão atuar, né, eles terão também algumas matérias que não serão específicas, serão algumas matérias básicas. Mas mesmo assim, o profissional precisa fazer um link, ele está na educação profissional, ele precisa fazer um link com o mercado de trabalho e sensibilizar esses alunos para as demandas, né, tanto técnicas quanto comportamentais, que o mercado exige e que certamente a empresa que ele vai entrar vai exigir também. E aí, né, eu coloquei 5 participantes colaboradores terão como incumbência a simulação de um caso. Eles vão simular um caso. Muito importante a simulação. O aluno se sentir, se colocar naquela condição, né, se colocar naquele... E tudo vai depender da competência. Nessa ocasião aqui, a escola em que eu estava atuando, ela, para cada disciplina, ela delimitava uma competência que precisava ser desenvolvida. Então, por exemplo, se a competência dessa disciplina que eu estava trabalhando era a comunicação, eu precisava criar atividades dinamizadas, vivências, para que esse aluno experienciasse assuntos com relação à comunicação. Então, esse aluno ia ser sensibilizado. Primeiramente, eu colocava ele naquela situação e, posteriormente, eu ia fazer todo um comentário sobre aquilo que foi vivenciado pelo aluno. Olha como que isso é totalmente diferente do que eu chegar para uma aula totalmente teórica, expositiva e ficar só falando, né, como que seria, o que vai ser, o que será que será. Esse aluno, ele não ia se colocar na situação, ele simplesmente ia ficar distante dela e aquilo não iria impactá-lo certamente. Então, o professor de educação profissional, ele precisa colocar esse aluno para meter a mão na massa. Então, exatamente, né? E aí os alunos iam fazer um ensaio no corredor, separados da turma, e então eles iam vivenciar um diálogo, e que esse diálogo tinha como um dilema, um ruído na comunicação. O ruído é um atrapalho, onde as pessoas acabam não entendendo, acabam se confundindo. E a partir dessa simulação, que tinha uma proposta lúdica, era uma coisa engraçada, os demais participantes seriam estimulados, aqueles que estavam na sala de aula, que não sabiam do segredinho da dinâmica, eles deveriam comentar sobre aquela experiência, dizer o que aconteceu. Olha só a minha figura de quanto professora. Naquela situação ali, eu não ia dizer o que aconteceu. Eles estavam sendo impactados por uma proposta. Eu não falaria nesse momento aqui jamais qual era a minha intenção, porque senão ia perder graça totalmente, né? Então, em momento algum, eu digo, olha, essa aula aqui é para desenvolver a competência da comunicação. Não. Eu simplesmente entro com a proposta,
deixa eles serem impactados, porque vai gerar, né, uma curiosidade. O que ela vai falar sobre isso hoje? Se eu não me engano, essa disciplina era o WOT, né, Unidade de Orientação para o Trabalho, onde esses alunos iam desenvolver essa competência. E essa disciplina tinha curso técnico de administração, técnico de logística, curso técnico, enfim, os cursos técnicos que tinham na unidade, todas as disciplinas tinham os cursos tinham essa disciplina. E aí, esses alunos vivenciavam essa experiência, né? E aí, após vivenciar essa experiência, eles começavam a dizer... Aí eu começava, né, a suscitar reflexões, questionamentos sobre o assunto. Gente, e aí, o que aconteceu aqui? Né? A gente deu risada, todo mundo entendeu de forma diferenciada. Qual foi o grande problema que estava por detrás dessa proposta? O que eu gostaria de... Vocês imaginam que eu poderia sensibilizá-los através disso aqui? Aí eles começavam, não, professor. Aí você acaba aguçando a participação, deixando esse aluno ativo, permitindo que esse aluno possa aprender de forma autônoma e independente. E você está só, né, mediando esse processo do ensino-aprendizagem. Isso é muito interessante. Isso é super bacana, né? E aí aí você vai chamando para que eles façam um link com aquilo que você quer abordar. Aí eu entro falando sobre a importância da comunicação, perguntando se alguém já passou por situação semelhante, né? Como foi, quais foram os estragos que isso pode ter gerado. E aí eles começam, realmente, professor, já aconteceu isso comigo. E aí você vai recortando e alinhando todo esse trabalho. Gente, isso é muito legal, isso é muito interessante. O aluno sai da sua aula leve e fala assim, meu Deus, já acabou? Nossa, mas foi tão bacana. Então é assim que a gente pode propor, né, atividades dentro do ensino profissional, dentro do ensino técnico. E aí você vai, né, olha só. E aí eu propus, obviamente, uma atividade muito coerente com a competência que a disciplina estava me requerendo, que ela estava solicitando. Fiz uma simulação com os participantes e eles começaram a vivenciar falhas que as pessoas fazem ao se comunicar, onde interpreta tudo errado, as pessoas começam a ter uma percepção distorcida sobre aquilo que está sendo falado, enfim, várias coisas acontecem que apontam os ruídos na comunicação. E aí eu entro falando, olha a importância da comunicação. Hoje, o percentual de pessoas que cometem ruído dentro de uma organização é terrível. E se você for mais a empresa não vai querer ficar com você, na verdade ela nem vai querer te contratar, porque as empresas, você imagina, gente, aqueles ruídos, aquelas né, informações fake news hoje em dia, né, que a gente fala, lembram na época do McDonald's que inventaram que tinha uma cobra? Uma cobra, falaram que no parquinho tinha uma cobra. Tem gente que diz que teve a cobra mesmo. Mas essa mesma cobra também estava no Rio de Janeiro, no parquinho de lá. Então, assim, essa cobra foi até lá, a gente não sabe, né, o nível de maldade das pessoas, se isso foi inventado, se não foi, mas pressupõe-se que sim. Então, as pessoas olha só o problema da comunicação. Um falando pro outro, o telefone sem fio, um aumenta, outro diz que a criança foi picada assim, que foi internada, e que conhece, que viu e que sabe. Um drama, e isso pode trazer grandes e sérios prejuízos, como trouxe, né? O McDonald's, na ocasião, teve que fazer um impacto gigantesco, midiático aí, fazendo marketing para poder conseguir resgatar os seus clientes, que muita gente deixou de frequentar, principalmente com os filhos pequenos, né? Porque quem quer ter um filho picado por cobra num lugar onde ela pensa em se divertir e se alimentar? Não tem como, né? Então, esse telefone sem fio, esse problema de comunicação, esse ruído de comunicação, ele traz danos. E quando você está dentro de uma empresa que você ouve algo, distorce e leva para todos, você pode trazer danos terríveis para aquele negócio. Você acha que o dono dessa empresa quer um funcionário assim? Não. Então, eu não simplesmente trabalhei o assunto, a competência, a comunicação, de uma forma assim, aleatória. Não, eu fiz um link com o mercado de trabalho, falando que o mercado de trabalho, falando as estatísticas sobre o mercado de trabalho relacionado à comunicação, né, o quanto é importante a gente ter muito cuidado ao se comunicar, e depois eu começo falando sobre netiqueta, a importância da comunicação nas redes sociais, né,
Então, o profissional ele tem que trazer sempre essa conexão com a realidade do mercado de trabalho. Aí, ó, além da atividade viabilizar uma socialização entre os alunos, porque é uma interação gostosa, né? A gente começa a rir, se divertir, houve a possibilidade de romper com as propostas tradicionais de ensino, lançando mão de uma atividade lúdica, que despertou a criatividade dos participantes. Eles saíram de sala, uns ficaram ansiosos, né? Porque teve uma combinação da gente lá fora para fazer o ensaio, depois eles voltaram, fizeram a apresentação, e aqueles que assistiram tentaram entender o que estava acontecendo. Enfim, né? Aí a gente refletiu sobre as consequências do ruído, e com isso, né, trabalhamos aí a necessidade de investir em formas de comunicação mais viáveis, comunicações mais saudáveis, levando com isso clareza e objetividade, que é o mais importante. E lógico, eu levei todo o trabalho necessário. Isso eu digito, faço fichinha, tirinha, tem que fazer anotação de tudo que vai ser feito, eu explico, oriento. Não posso deixar a turma, né, que tá ali na sala também muito desamparada, senão eles vão pintar, dependendo da faixa etária. Normalmente tem os muito jovens, a maioria são jovens mesmo. Então, e ao mesmo tempo dar o suporte quem tá lá fora. Então, o profissional, ele precisa planejar essa aula. Ele não pode chegar no ambiente pedagógico, num ambiente de sala de aula, sem estar com esse planejamento. Ter uma pasta bem organizada, com todo o seu conteúdo, com tudo que ele vai trabalhar, com todas as ferramentas necessárias. Não ficar contando com a escola, que muitas vezes a escola não tem o recurso que ele precisa.